Amém, igreja? Os irmãos podem sentar. Era um 31 de dezembro e naquele culto da virada, numa igreja batista, quando estava se aproximando então de meia-noite, o pastor sempre conduzia aos irmãos a terem um momento de oração, dedicando as suas vidas e procurando lembrar o ano que estava findando e também procurando dedicar no ano que entrava uma maneira muito mais próxima de Deus. E nesta igreja, quando isso acontecia, um irmão muito fervoroso, ele ia à frente, se ajoelhava junto com os outros irmãos, enquanto todos estavam fazendo a sua oração silenciosa, ele orava de forma audível. E ele orava assim: ah, Senhor, o ano está findando. Eu não fui um crente tão dedicado neste ano que se encerra. Eu deixei de realizar algumas coisas. Eu não fui um fiel contribuinte, eu não fui um fiel missionário, eu não fui um fiel evangelista. Portanto, Senhor, vai tirando as teias que me embaraçam nas coisas deste mundo e numa vida de ostracismo, que me atrapalham de servir melhor ao Senhor. Tire essa areia da falta de contribuição, Senhor, a teia da falta de contribuição. Tira a teia, Senhor Deus, falta de um comprometimento melhor com o Senhor. E assim ele enumerava algumas teias que ele julgava que ele estava se embaraçando ou embaraçado e assim não servia bem ao Senhor. Entrava então o mês de janeiro e estava lá o irmão firme na igreja, dedicado, cantando os louvores. Fevereiro, já domingo de manhã e não à noite. Março, um domingo só. Abril, sumia. 31 de dezembro, o pastor estava conduzindo, e aí fazia um momento de oração, ia lá o irmão: ó Senhor, tira a teia, Senhor Deus. E todo ano ele pedia para que a teia do embaraço, a teia da falta de compromisso, a falta de leitura da palavra de Deus, aquilo que o embaraçava, as teias, que elas fossem retiradas. 5 anos consecutivos nessa forma de viver. No 6º ano, uma irmã muito piedosa, muito crente, ela disse o seguinte: se ele vier esse ano eu oro com ele. E ele veio, 31 de dezembro. E ele se aproximou, todo mundo já o conhecia. E ele começou a orar em voz alta: ó Senhor, tira a teia, Senhor. E quando ele já ia emendar outra frase, entra a irmãzinha: é, Senhor, tira a teia. E ele se assustou, ninguém nunca fez isso. Tira a teia dele, Senhor. Tira a teia da falta de compromisso, Senhor. Tira a teia da falta de realizar missões. Tira a teia do sentido de que ele não evangeliza. Vai tirar a teia, Senhor. Mas por favor, Senhor, mate essa aranha, ó Pai. Eu vou seguir a orientação do meu líder, líder dos pastores, o nosso líder maior, o pastor Wagner, pastor Alípio, em que ele fez algumas sugestões de mensagens para o mês de janeiro, e eu quero tratar nesta noite com vocês o Salmo 127, que vai falar sobre dependência de Deus. Como este irmão, muitas vezes encontramos muitos outros que agem, modus operandi, da mesma forma. Chega o final do ano, ele procura relembrar todo o ano que passou, faz um voto com Deus, mas não cumpre, porque a aranha ainda está viva no seu coração. E cada vez o embaraça mais. O escopo é uma mensagem simples, mas o escopo, o objeto, o objetivo
é lembrá-lo, não ensiná-los, mas lembrá-los que precisamos depender sempre do Senhor. Nós estamos no início do ano, apesar de que já estamos na segunda quinzena do mês de janeiro, mas ainda é o início do ano. É o início de nós lembrarmos dos compromissos que fizemos com o Senhor. E precisamos cumpri-lo para a glória de Jesus. Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas das mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O salmista nos faz lembrar de algumas coisas aqui muito interessantes. Ele fala sobre casa. O salmista fala sobre segurança. O salmista fala sobre trabalho. E o salmista aqui fala sobre família. A cada 2 anos o processo eletivo no Brasil corre, e pode ser na área, na esfera municipal, estadual, né, e até no âmbito federal. E os políticos se apresentam como os paladinos, né, como os super-heróis, que vão realizar algumas coisas na área ou no âmbito da habitação, no âmbito da saúde, no âmbito da segurança pública, no âmbito de que a família vai estar mais protegida. Então, nós sempre estamos nesse anseio, desejosos de ter uma melhor moradia, ou desejando que muitos brasileiros possam morar de forma digna, que a segurança realmente possa ser daquela forma quando você sai com o seu carro e deixa no estacionamento, e quando você voltar, ele estará lá, porque é um ambiente seguro, o município é seguro, o estado é seguro, o país é seguro, no âmbito de família, e por aí vai. Nós almejamos isso, anelamos por isso, ansiamos por isso. E nós vemos essas coisas acontecendo a cada 2 anos no nosso país. Mas se nós não nos fundamentarmos no Senhor, tudo isso pode ser que seja em vão. A nossa certeza, o nosso esforço, ela precisa estar em Cristo Jesus. Você tem carro aqui? Levante a sua mão. Você já está atento ao dia do seu IPVA? Porque chega o início do ano, as preocupações, elas também nos acompanham. Aí chega ali, se não chega, você tem que acessar isso, você tem que correr atrás. O seu IPVA. Chega também o seu IPTU. Se você tem filho aí numa idade que está estudando num colégio particular, aí é o momento de você pensar em, se você ainda não fez, a matrícula, as mensalidades. E aí entram aquelas outras preocupações com o uniforme, com os sapatos, com todo o material escolar. As preocupações do início do ano. Eu estava fazendo uma pesquisa aí num site chamado Creditas. Ela fez um levantamento, ou ela apresenta um levantamento feito pela
CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e também pelo SPC Brasil, dizendo que 76% dos consumidores vivem 76% dos consumidores vivem no limite do orçamento. Ou seja, sem dar a devida importância, às vezes por falta de planejamento e às vezes por falta de condições, mas muitas vezes por não se planejar, a ter uma reserva de emergência. Surgiu alguma situação, ele vai ter que recorrer às linhas de créditos. Quando elas são lícitas, muito bem, por mais que os juros sejam aí exorbitantes. O problema é quando as pessoas começam a recorrer às linhas de créditos ilícitas, aos AJs, e a coisa complica. Mas 76% dos brasileiros, ou dos consumidores aqui no Brasil, eles estão assim, sem se preocupar muito com isso. Então, ao iniciar o ano, eles já iniciam assim, pensando, meu Deus, como que eu vou pagar isso? IPVA, IPTU, e aí o imposto não tem contraprestação estatal. A gente pensa assim, eu pago tanto IPVA e as ruas estão esburacadas. O IPVA não é para cobrir buraco de rua. Por isso que o Estado, ele usa o seu imposto para gerir a máquina e não para cobrir o buraco, que também tem que ser coberto. Isso é contraprestação estatal, não tem isso. Então a gente fica indignado, mas não tem o que fazer, tem que se pagar. Sem a dependência de Deus, meus amados irmãos, sem um planejamento colocado diante do Senhor, nós podemos passar por maus momentos. Estou falando na questão de gestão financeira. Quando nós falamos de saúde mental, a Organização Mundial de Saúde, ela disse que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a questão depressão, mundialmente falando, cresceu 18%. Até 2020, nessa pesquisa, e é o ano que nós estamos vivendo, essa será a doença mais impactante no nosso planeta. Coisas que nós não víamos, talvez eu vou botar 5 anos, pastores. Suicídio de pastores. É uma coisa muito recente. Você nunca tinha ouvido, lido, ninguém comentar que um pastor, pelo menos eu nunca tive essa situação de ler, de ver, de ouvir, que um pastor cometeu um suicídio. E entre 2018 e 2019, o que nós vimos, eu e o pastor Alípio, atualmente não, mas fazíamos parte de um grupo de quase 200 pastores, e toda hora saía uma notícia de que um pastor em algum local do Brasil havia cometido um suicídio. Problemas. Nós precisamos depender sempre de Deus. E o Salmo 127, ele nos faz lembrar isso. É um salmo de romagem. Quando você tem aquela sua Bíblia no papel, lá está escrito assim, Salmo dos degraus, Salmo de subida, Salmo de romaria, ou Salmo de romagem. Vai do 120 até o 133. Eles eram cantados pelos judeus. Alguns de Davi, alguns de Salomão, outros anônimos. Mas são muito interessantes. Eles precisam ser estudados. Aí você vai entender melhor quando o salmista diz assim, elevo meus olhos para o monte. Que salmo que é esse? 121. O salmista está ali, ou o povo de Israel cantando aquele salmo,
O objetivo é alcançar o Monte Sião, lá no tabernáculo ou no templo de Jerusalém, e está lá longe. E daqui ele avista e diz: eu estou olhando para o monte. Eu tenho que descer, passar por algumas regiões perigosas, pedras soltas e caravanas grandes. Nós estamos falando aí de 20 mil judeus, 30 mil judeus, que saíam 3 vezes, no mínimo, no ano, para subir ao Monte Sião para adoração. Tabernáculo, Páscoa e outras festas, pelo menos 3 vezes ao ano, o judeu tinha que estar lá, e Pentecostes tinha que estar lá. Então eles desciam, passavam por situações perigosas, bichos peçonhentos, salteadores, e então ele diz: eleva meus olhos para onde? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou passar por situação difícil até chegar ao Monte Sião, mas eu dependo do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: estou indo lá, estou indo para a adoração. Estão indo lá para o Monte Sião, lá em cima. Então eles estão felizes porque estão saindo da onde eles estavam para a adoração a Deus, e eles cantavam cânticos que revelavam a sua natureza humana. Alegres, estavam felizes, jubilosos, às vezes tristes, às vezes dependentes, recorrendo socorro ao Senhor. Salmos que falavam da natureza humana e da dependência que o povo deveria ter com o Senhor. Esse aqui é o nosso contexto. E o contexto aqui é que esse salmo foi escrito há muito tempo, mas quando eles saíram da Babilônia, do cativeiro babilônico, eles estavam cantando esse salmo. Especificamente o Salmo 127. Era um momento em que a cidade estava praticamente destruída. Foram deixados para trás os pobres, os mendigos, que estavam vivendo das migalhas naquela cidade. Quando Neemias entra, então, para reconstruir os muros, lembram? E Neemias, então, claro que foi Deus quem permitiu e Deus que deu total condição para ele, para que isso pudesse ser feito. Em 52 dias ele reconstrói os muros. Foi um feito assim extraordinário e provavelmente eles cantaram este salmo. Nós precisamos reconstruir as nossas casas. Nós precisamos reconstruir o templo. Vamos precisar de montar guarda e segurança na nossa pátria. Mas se fizermos isso sem o Senhor, em vão será o projeto da nossa vida. Fazendo uma digressão aqui na mensagem, um desvio, nós brincamos muito com um texto que diz assim: a glória da segunda será maior do que da primeira. A gente muitas vezes brincamos dizendo sobre a primeira igreja batista, segunda igreja batista, né? A glória da segunda vai ser maior do que da primeira e tal. Mas você sabe por que a glória da segunda, o profeta diz isso? Olha, a glória, o templo, o segundo templo que ele foi reconstruído, ele foi muito humilde em comparação ao que Salomão havia feito. Muito simples. Mas sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso em carne e osso entraria no templo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Era uma profecia messiânica de que Jesus iria entrar no templo, e entrou. Mas eles estão nesse contexto. O contexto é esse aqui. E eles estão cantando. Muitas vezes cantando porque estão saindo para a romagem, saindo para a peregrinação, chegar no Monte Sião na adoração, ou no contexto em que eles saíram do cativeiro babilônico e precisavam reconstruir as suas casas, um novo templo, montar a segurança e reconstruir as suas famílias. Então nós precisamos observar aqui alguns ensinamentos que esse salmo vem nos advertir. O primeiro é sobre a construção da casa. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Como disse o Salomão, ou se eu não estou dizendo agora, ele é o escritor desse salmo. Na construção do primeiro templo, ele consegue reunir muitas riquezas. Seu pai também, Davi, porque ele pede para ser o construtor do templo, e Deus falou: não, a sua mão está suja de sangue. Então permita-me que eu possa reunir valores e material. Então isso você vai fazer. E ele consegue reunir muita coisa. É um grande templo, é um templo muito bonito. Mas agora, meus amados irmãos, eles estão entrando novamente na cidade para a reconstrução de suas vidas. Reconstrução da sua moradia, em que eles mais não tinham. E ele fala assim: será inútil trabalhar na construção se não for o Senhor que colocaremos em primeiro lugar na nossa vida e na vida desta nação. Muitas vezes nós fazemos planos. Estamos na nossa mocidade, queremos casar e conversamos com a nossa com a noiva, com a namorada: olha, e puxa, vamos juntar nossas economias e vamos comprar isso e vamos comprar aquilo, vamos entrar num financiamento de um imóvel, e fazemos planos. Não tem nada de errado em planejar, lembrando de Provérbios, já que nós estamos estudando Provérbios, capítulo 16, que nós podemos planejar, mas a resposta vem do coração de Deus. Portanto, se você já está com a sua vida estabelecida, mas você quer adquirir alguns novos bens, uma casa na praia, por exemplo, algum outro carro, sei lá, qualquer outra coisa que Deus está lhe proporcionando condições financeiras para tal, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ore ao Senhor e pergunte a Ele: é da tua vontade? É o seu tempo? Isso vai fazer com que eu glorifique o seu nome, ou esta moradia, ou este veraneio, ou este sítio, vai fazer com que durante a semana eu trabalho tanto, final de semana eu tenho que desfrutar do dinheiro investido, e aí eu vou responder: não tenho tempo de ir na igreja. Dependa única e exclusivamente do Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Meu amado irmão, isso não é coisa velha. A Bíblia, ela nos orienta muitas vezes acerca disso. Os pastores estão sempre falando disso. Você no seu devocional, você sabe disso. A questão é: estamos dependendo realmente de Deus? Quando vamos abrir uma nova empresa, um novo negócio, adquirir alguns patrimônios, alguns imóveis, vamos construir, vamos reformar quaisquer coisas, colocamos Deus como centro para aprovar tudo nas nossas vidas e nos nossos corações? Quando nós não o fazemos, corremos um risco muito grande. Eclesiastes capítulo 2, versos de 22 a 26, diz assim a palavra de Deus: que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? É uma expressão que o sábio sempre usa aqui: debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Aí ele fala assim, e vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas
para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Fazer as coisas sem priorizar Deus, sem perguntar a Deus, sem falar com Ele e pedir os conselhos do Senhor, pedir a aprovação do Senhor, o sábio diz que é como correr atrás do vento. É inútil. E nós estamos aqui no dia 19 de janeiro de 2020, início do ano, início em que você já alimentou a sua planilha com diversos planos, situações, planejamentos, e que se você ainda não submeteu à vontade de Deus, você ainda pode fazê-lo. Eclesiastes 6 também fala assim: vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. Então você pode correr o risco de iniciar um projeto e não acabá-lo. O texto termina assim: e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Não faz sentido o fato de você não submeter à aprovação de Deus. Não pedir que Deus aprove isso na sua vida. Então, se você quer adquirir qualquer coisa na sua vida, se você está pensando em comprar algum imóvel, um apartamento, amém, glória a Deus, que Deus abençoe, mas submeta à vontade de Deus. Fale com Ele em primeiro lugar. Tudo na sua vida. O segundo ensinamento desse salmo é a proteção de uma cidade. Ainda no versículo 1, na parte B, se o Senhor que vigia a cidade, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E podemos também aqui botar como pano de fundo não só a romaria, a romagem, a subida para o Monte Sião, como o retorno do cativeiro babilônico à terra natal, a Israel, em que o povo sofria uma perseguição. As nações vizinhas, elas não queriam que Jerusalém fosse reedificada. E como eu disse, Neemias consegue isso num tempo recorde de 52 dias. Mas ele teve muita oposição. Neemias capítulo 4 fala muito sobre isso. Neemias 4:1 fala assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Irmãos, nós vamos enfrentar oposições, sim. Nós vamos enfrentar lutas, sim. Mas a sentinela das nossas vidas não pode ser nós mesmos. É claro que no sentido da nossa parte, temos que fazer, orar e vigiar. O Senhor Jesus Cristo disse, isso é bíblico. Mas nós temos que confiar que Deus está guardando a minha casa. Nós temos que confiar que Deus está guardando os meus bens. Nós temos que confiar que Deus está guardando as nossas vidas. Versículo 3 do capítulo 4 de Neemias: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras caia, desabe. Olha, a maldade no coração desses homens. Versículo 17: que estavam construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Mas Neemias era aquele que tinha colocado o povo para fazer isso, mas tinha dito para o povo: Deus vai nos dar a vitória. E Deus deu, meus amados irmãos, porque Neemias confiou na boa mão do Senhor.
Nós precisamos confiar na boa mão de Deus. Nós precisamos depender 100% do Senhor. Neemias só conseguiu terminar toda a obra, não porque ele tinha as sentinelas, mas porque Deus vigiava a cidade. No versículo 4, fala assim o texto: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros com os despojos para outra terra. Neemias submeteu tudo à vontade de Deus e dependeu do Senhor. No versículo 15 diz assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Trabalharam arduamente, horas a fio, reconstruíram os muros em 52 dias. Mas Deus era quem guardava a vida deles. Tem você realmente vivido desta forma, dependendo único e exclusivamente do Senhor? Eu me lembro aqui de um personagem, talvez do século XVIII, George Miller. Eu li a biografia de George Miller algumas vezes e eu chorei algumas vezes vendo a fé daquele grande homem de Deus, da dependência como ele vivia do Senhor e nos alimenta disso. Ele tinha um orfanato e ele sempre pedia a Deus para que suprisse todas as suas necessidades. Um dia ele não tinha o café da manhã. E como ele sempre fazia, ele reúne as crianças, sem o leite e sem o pão. E ele ora agradecendo a providência de Deus. Isso, no meio não cristão, pode até parecer que é um conto de pescador, mas não é real, porque o nosso Deus assim supre todas as nossas necessidades. Ao terminar a sua oração, George Miller ouve a porta bater, e quando ele abre a sua porta, está lá o padeiro. Ele diz assim: seu George, os meus clientes, eles são muito exigentes, e essa fornada aqui passou do ponto em que eles gostariam que fosse, então está assim um pouquinho mais moreninho, e eu sei que as suas crianças não vão se importar de comer um pão moreninho. Só aceita essa doação? Ele, mas lógico. E assim, o pão estava providenciado por Deus para aquele orfanato. E ele então serve o pão às crianças. Quando acaba de servir o pão, ele ouve novamente a porta bater, e quando abre a porta é o leiteiro. E o leiteiro falou assim: seu Jorge, eu estava entregando o meu carregamento de leite, mas a carroça quebrou a roda em frente ao seu orfanato. E vai demorar muito tempo para eu consertar, o leite vai estragar. Eu quero fazer essa doação para o seu orfanato. O senhor se incomodaria de receber toda essa quantidade de leite para as suas crianças? Ele falou: não, recebo com muita alegria e com muito amor. E assim George Miller vivia na dependência de Deus, dia após dia. Meus amados irmãos, se o Senhor não edificar nossas casas, se o Senhor não for a sentinela da cidade das nossas vidas, dos nossos corações, tudo será inútil, tudo será em vão. Vamos correr, como diz o sábio, atrás de vento, não vamos conseguir absolutamente nada. Como você planejou o seu 2020? Os primeiros capítulos de Apocalipse, com exceção do capítulo 1, vai falar das 7 igrejas da Ásia Menor. E quando eu ainda não tinha um aprofundamento das Sagradas Escrituras, eu sempre citava Apocalipse 3:20 como um texto evangelístico. E eu dizia assim:
Meu querido, tinha a época do ar livre, corneta nas costas, como é que tal? 5 horas no Rio de Janeiro, um sol. E a gente estava lá no ar livre. E a gente pregava esses textos clássicos e falava: Jesus está à porta do seu coração e está batendo. E Ele quer entrar. O texto não fala nada disso. O texto diz que Jesus está na porta de uma igreja. Salvo engano, é Filadélfia. Laodiceia. E Jesus chega para aquela igreja e fala assim: o que aconteceu com vocês? Vocês me deixaram lá de fora. Eu sou o noivo. Eu tinha que estar aí dentro. Então que tudo lá de fora, eu estou batendo. Educadamente, eis que estou à porta e bato. Então analisa agora, aí sim, analisa no seu coração, porque você é a igreja de Jesus. Qual é o lugar que Jesus está ocupando no seu coração, a prioridade na sua vida e o quanto você depende dele? Esses marqueteiros são fantásticos. Eu lembro uma vez de uma propaganda de um carro, de uma certa marca, eu lembro qual é, não vou falar aqui, não estou recebendo nada de ninguém. Mas o carro era tão bom que ele ocupava o lugar no coração de quem comprava. Então estava aquele camarada assim, ostentando, né, o carro, e estava lá o desenho de um coração, e o carro estava no centro do coração. No coração também estava a mãe dele. Olha, o marqueteiro, o que o marqueteiro fez? No coração também estava a mãe dele e a esposa, mas lá no cantinho, no centro do coração estava o carro. Nós precisávamos fazer essa analogia e ver o que está no centro dos nossos corações. Será que Cristo realmente ocupa a primazia, o primeiro lugar nos nossos corações? Dependemos dele, meus amados irmãos. Vivemos tão somente para Ele, ou a nossa vida é uma vida de discurso? Cantamos, mas nós não vivemos o que cantamos. Pregamos ou estudamos e nós não vivemos o que nós estudamos. Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. Mas é o dia a dia que vai dizer se eu realmente sou um servo que confio no Senhor. A minha fé é inabalável porque eu dependo dEle. É como aquela história em que o mar estava assim jogando muito. E como eu fui de marinha, quem é da aeronáutica fala céu de brigadeiro. Quem é da marinha fala mar de almirante. Ou quando está jogando muito diz que é um mar de recruta. Então estava nessa situação e jogando muito, e o capitão lá cortando um dobrado para manter o navio na sua direção, a seu destino final. E todos preocupados, já colocando coletes e tal. Até que alguém passando assim por um camarote, observa uma criança, um jovem, mas descansando tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. E aquele homem curioso falou assim: você não está percebendo que nós estamos passando por apuros? Sim, eu estou percebendo. E você não vai colocar nenhum colete, você não vai se preparar, você está aí tão tranquilo descansando. Sim, eu estou descansando e não vou colocar nenhum colete. Ele, por quê? Porque o capitão é o meu pai. O capitão da minha vida é Jesus Cristo, meu Senhor. E o mar pode jogar para a direita, pode jogar para a esquerda, para cima, para baixo. O navio pode até guinar. Mas Jesus é o capitão. Eu preciso sempre depender do Senhor. O terceiro ensinamento que eu consigo extrair desse salmo é o sustento. O versículo 2 fala assim: será inútil trabalhar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Quanta gente ralando sem depender de Deus. Dorme tarde e acorda muito cedo. Trabalha muito por causa do vil metal.
mas não prioriza e não depende do Senhor. Vocês já perceberam que quando um crente está com febre e chegou a segunda-feira, ele vai trabalhar? Acho que foi o pastor Adalberico, não sei se falou no escolão ou na mensagem. Foi na mensagem. Contente e descontente. Descontentamento. Se está sol, ele está descontente porque está muito sol. Se está chuva, está muito descontente. Assim, às vezes nós agimos como se as nossas vidas não dependessem de Deus. Trabalhamos. Eu acho que foi até na quarta-feira passada que eu falei isso. A vida é um sistema de recompensa. Você vai, estuda, se prepara para o mundo, para as organizações, mercado de trabalho. E aí você aprende no seu currículo, olha, eu tenho este conhecimento que você está precisando. E a empresa fala assim, eu realmente preciso de você e vou lhe dar essa recompensa que eu chamo de salário. Casou, você trabalha. É assim que funciona, a lei da recompensa. Mas a nossa vida não pode ser só isso. Às vezes, os nossos trabalhos, de forma muito sutil, eles nos afastam da presença de Deus. Você sabe que a ordem é: quem é que é o primeiro lugar na sua vida? Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Deus, família, igreja. Aí você fala assim, puxa, eu trabalhei muito. Eu não vou à igreja porque eu tenho que priorizar a família, porque família está na frente de igreja. Mas às vezes você confunde Deus e igreja. E a sua vida e a sua família tem mais prioridade do que Deus. E você se esquece de Deus. E você vive não dependendo dele. Cuidado, meu irmão. Cuidado. É uma linha muito tênue, muito fino isso. Essa confusão muitos fazem. E aí nós vamos entrar no próximo ensinamento, que é a questão da família. Porque que no versículo 2, quando questão do sustento, você pode tentar ralar muito, mas é o Senhor quem vai dar o sustento. Aqui nós estamos falando de um sistema agrícola. Israel. Então eles plantavam, depois que eles plantavam, regavam, não dependia mais dele, dependia do Senhor. Então falou assim, pode dormir tranquilo, porque quem vai fazer crescer, germinar, tudo bonitinho, dar o fruto, pode ser, essa parte é comigo. Dependa de mim, priorize, me priorize, e o resto é comigo. Interessante que, quando o pastor Adalberto estava trazendo a mensagem, falou assim, puxa, a minha mensagem de logo mais vai ser um complemento. Ele falou algo aqui interessante sobre consumo. E às vezes nós trabalhamos muito para poder comprar alguns bens, né? E mostrou até o celular e tal. O consumo, ele foi criado na década de 40, mais ou menos ali quando está terminando a Segunda Grande Guerra. Os Estados Unidos conversa com um grande estrategista na área da economia, chamado Jacques Leblanc. E ele cunha duas expressões, obsolescência programada e a outra é perceptiva. Obsolescência programada e obsolescência perceptiva. O que ele cunhou com isso? O que isso trazia como ensinamento? Os bens de consumo não vão durar como eles duravam.
Antigamente, se você, para apertar um capô de um carro, você não conseguisse, quebrava o dedo, a geladeira, o fogão. Hoje não, é tudo de plástico. Então, a programada é o seguinte: os bens duráveis não vão durar muito. Nós vamos fazer para que os bens possam acabar de forma muito mais rápida. E aí nós vamos gerar o consumo e economia. As pessoas precisarão trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter no que gastar. Porque se ela compra uma geladeira e essa geladeira, a durabilidade dela é de 20 anos, vai quebrar a empresa. Obsolescência programada. Os bens de consumo, eles estão programados para acabar rápido para você comprar outro. Aí alguém já chamou aí, que é o próximo, que é o celular. Aí entra na obsolescência perceptiva. Por quê? Porque você tem lá um celular que você só quer ligar. Não quer mais nada, não quer WhatsApp, não gosta de WhatsApp, não gosta de... Eu só quero apertar lá o botão e chamar. Eu não quero um microcomputador, eu quero um telefone. Aí essa forma de pensar é assim: você vai ficar tão ultrapassado que você vai sentir vergonha de ter aquele aparelho. A Apple faz isso demais. iPhone 1, iPhone 1,5, 1,75, 2, 2,95, 3, 3S, 3E, 3Y, 12, 13, 20, vai, e você não tem. Pai, eu tô com 10.5, ele é 256 GB, mas saiu 11 Pro, tem 3 câmeras, o meu só tem uma. Aí o pai tem que trabalhar, entra na questão do trabalho. Aí trabalha. Meu irmão, tem uma programação assim, não posso, estou trabalhando, minha vida é trabalhar. Priorize o Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que pedir demissão. Eu não estou dizendo que você não tem que ser negligente no seu trabalho. Não é isso que estou dizendo. Mas eu estou afirmando que você precisa priorizar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia prestaremos contas de tudo, quer bem, quer mal. Paulo fala isso. E o último é um ensinamento, o último ensinamento aqui do texto é sobre família. E ele compara a família às flechas, né? Por isso que ele usa a expressão aljava. Assim, que raio de palavra é essa? Aljava. Eu já vi esse negócio tantas vezes, mas toda vez que eu vou pesquisar eu esqueço. O que é aljava? Se você lembra daqueles filmes antigos que o camarada tinha, até o Arqueiro Verde, tem aqui um cestinho nas suas costas, aquilo que é aljava, onde guarda, as flechas são guardadas ali dentro, naquele estojo. O salmista está dizendo o seguinte: uma família que tem muitos filhos, ela é abençoada e a prosperidade de filhos nas casas vem do Senhor. Nós estamos falando de uma família israelita. A assembleia acontecia na porta da cidade. Se tinha uma demanda, o demandante então ia cobrar e chamava para poder acertar lá na porta da cidade. Aí chamava lá. Fulano de tal, precisamos acertar a nossa demanda, vamos lá na porta da cidade tal dia. Aí vinha o fulano com 13 filhos, cada um bitelão e tal. Aí o camarada já se assustava e falou: esse camarada aí tem uma proteção que eu não imaginava que ele teria. Então Deus, o salmista aqui, segundo a palavra de Deus, está dizendo que é uma recompensa, os filhos são herança do Senhor. Serve para proteção, serve para o cuidado, para cuidar dos seus pais. Invista no seu filho e você vai ter um retorno. Ame o seu filho vai te amar, ele vai cuidar de você, ele é bênção de Deus. Mas nós precisamos ter um cuidado muito grande, que nesta ciranda da vida, neste vai e vem, nesta gangorra, nós muitas vezes agimos assim: hoje eu não vou no culto que eu estou cansado e tal. E você é um crente antigo, e não é o fato pelo qual você não veio no culto, num culto, que você vai se afastar do Senhor. O seu filho não tem a mesma maturidade que você. Ele simplesmente vai admitir assim: culto não tem a devida importância para o meu pai. O dia que eu quiser ir, eu vou, e o dia que eu quiser não ir, eu não vou, porque é assim que eu aprendi,
por empirismo, por observação, por exemplo na minha casa. Você vai ter um filho meia boca e um neto afastado de Deus. Eu já falei isso para vocês do púlpito. O nosso Deus é o Deus das gerações. Eu estava aqui assoprando aqui, mas valeu, era isso mesmo, não fugiu o termo. É o Deus das gerações. O Deus de Abraão também é o Deus de... E também é o Deus de... Não é só de Abraão. Deus está preocupado com a sua vida, firme com o Senhor, com a vida do seu filho que ainda é muito novo e com a vida do seu neto que ainda nem veio. Então, quando você quer investir muito no seu trabalho, no seu lazer e deixa Cristo de lado, provavelmente você vai ter um filho meia boca como crente e um neto não cristão. E aí você vai falar assim: meu neto não é problema meu, foi meu filho que criou, mas a maneira como você criou o seu filho é que vai redundar lá no seu neto. Falei uma vez aqui de púlpito que Deuteronômio capítulo 6 fala assim: inculca no menino. Essa expressão lá no hebraico, inculcar, ela é tão forte que ela tem o seguinte significado: abrir a cabeça, rachar a cabeça no meio, sentido figurado obviamente, tá? Rachar a cabeça no meio da criança. Quando você avistar o cérebro, você vai fazer uma vala no cérebro e lá no meio da vala você vai colocar um ensinamento. Isso que significa para o judeu inculcar. A coisa era tão séria, tão profunda, que o significado traz para a gente este peso. Mas dá trabalho. Dá trabalho. O Salmo 127 é um salmo de romagem que fala sobre dependência. Se eu quero adquirir algum bem, eu tenho que falar com Deus. Se eu quero segurança, eu tenho que depender de Deus. Quando eu estou trabalhando, às vezes eu estou fora do mercado de trabalho e às vezes vem algum tipo de trabalho que você vai trabalhar de domingo em domingo e você está todo enrolado e você não pensa se aquele trabalho vai ser um trabalho para você glorificar a Deus ou não, e você entra. Cada cabeça é uma sentença, por favor, não me interprete mal, não vão falando, você não sabe das contas que eu tenho para pagar, da situação financeira difícil que eu estou passando, não estou entrando nessas questões, eu estou falando de depender de Deus ou não, de situações que a vida te coloca, que às vezes ela vai empurrar Deus para segundo plano, e às vezes nós agimos assim. Família, então, trabalhamos muito, então agora eu tenho que dedicar à família. Sim, mas Deus tem que ocupar o primeiro lugar no seu coração. Que possamos viver para a glória de Deus. Que possamos agir de uma maneira assim que, quando as pessoas venham nos observar, elas observem exatamente isso. Que Deus ocupa um lugar muito especial na minha mente e no meu coração, e eu dependo único e exclusivamente dele. Amém?